Olá pessoal, nos vídeos anteriores eu estava comentando este livro aqui do Joseph Ratzinger, A Infância de Jesus. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro daqui, também do Joseph Ratzinger, Jesus de Nazaré. A proposta dos dois livros não é fazer uma crítica aos estudos sobre Jesus histórico, né? Ele vai pegar dos estudos do Jesus histórico, extrair alguns pontos, talvez citar alguns autores e que ele considera pertinente. Então é interessante para você ver a posição de alguém, né, que é um papa, né, saber como é que ele enxerga essas pesquisas todas, né. Então eu estou destacando alguns pontos, já falei, agora eu vou falar sobre este livro aqui então, do Jesus de Nazaré, já tem uma parte que eu comecei a falar sobre ele, e eu vou dar continuidade então. Então na página 57, ele fala assim: recentemente tem se traduzido por Boa Nova. Isso soa bem, no entanto, permanece muito longe da ordem de grandeza que a palavra do Evangelho carrega. Essa palavra, Evangelho, né, pertence à linguagem do imperador romano, que se entende como Senhor do mundo e como seu Redentor, como seu Salvador. As mensagens que vinham do imperador chamavam-se Evangelho, independentemente do fato de seu conteúdo ser alegre e agradável. O que vem do imperador, essa era a ideia. Era uma mensagem redentora, não uma simples notícia, mas uma mudança no mundo para o bem. Então ele destaca essa origem. Eu já falei isso em outros vídeos, né? O James Dunn ele tem uma outra perspectiva. Ele diz que essa palavra evangelho, ela terá sido absorvida de Isaías, tá? E não do termo evangelho do imperador, tá? E ela mais usada, ela vai aparecer de maneira mais claramente em Paulo, né? Paulo que vai usar bastante essa palavra evangelho. Então aqui ele está trazendo o enfoque do imperador, né? Página 59, ele fala aqui, ó, questão do reino, né? Como entender reino dos céus? Em primeiro lugar, encontramos a dimensão cristológica. A partir da leitura das suas palavras, Orígenes caracterizou Jesus como a autobasileia, isto é, como o reino de Deus em pessoa. Jesus mesmo é o reino. O reino não é uma coisa, não é um espaço de domínio como um reino do mundo. É a pessoa, o reino é ele. A expressão reino de Deus seria ela mesma uma cristologia oculta. No prodígio que é Deus mesmo estar nele, presente entre os homens, que ele é a presença de Deus, conduz os homens para ele através do modo como ele fala reino de Deus. Então essa é a primeira perspectiva trazida por Orígenes, né? Então, o reino é o próprio Jesus. Segunda acepção sobre o significado de reino de Deus. Pode ser designada como idealista ou como uma designação mística, a qual vê o reino de Deus essencialmente situado no interior do homem. Então, o reino de Deus é um acontecimento interno, espiritual, dentro da pessoa, né? Também nesta direção da compreensão foi aberta por Orígenes. No seu escrito sobre a oração, ele diz: quem reza pela chegada do reino de Deus, reza sem dúvida pelo reino de Deus que ele já leva em si mesmo, e pede para que este reino produza frutos e para que chegue à sua plenitude. Pois em cada homem santo, Deus domina. Por isso, se quisermos que Deus domine em nós, que o seu reino esteja em nós, então o pecado não pode de modo nenhum dominar no nosso corpo mortal. Então Deus deve passear em nós como um paraíso espiritual e somente em nós dominar com seu Cristo. O pensamento fundamental é claro: o reino de Deus não se encontra em nenhum lugar. Não é nenhum reino num mapa, né? Não é um reino à maneira dos reinos do mundo. O seu lugar é a interioridade do homem. Aí ele cresce e a partir daí ele atua. Então, essa é a segunda concepção de reino de Deus. A terceira dimensão pode ser designada de expressão eclesiológica. O reino de Deus e a igreja são colocados de um modo distinto, um em relação ao outro.
ou mais ou menos aproximados um ao outro. Então está se referindo à igreja. Reino de Deus é a igreja. Então não é um povo que um senhor dos exércitos que vem com. Não, não é isso. Né? Então são esses três entendimentos. Nenhum deles, o reino é como se fosse um novo império romano ou um poder político. Né? E nenhum desses três, ou é a Alto-Basileia, ou seja, o reino de Deus é o próprio Jesus, ou é algo no seu interior, no interior da pessoa, ou é a igreja. Mas em nenhum desses três, esses são os três significados que ele traz como sendo assim interpretados pela igreja ao longo do tempo, tá? Nenhum deles é o significado de reino político, tá? Isso que eu gostaria de destacar. Aí vem aqui na página 64. A nossa crítica central a esta ideia secular e utópica do reino como um reino político tinha dito assim: Deus desapareceu. Ele já não é nem utilizado nem incomodado, mas Jesus anunciou o reino de Deus e não um reino qualquer. São Mateus fala, porém, do reino dos céus. Mateus é o único que usa essa expressão, reino dos céus, não usa reino de Deus. Mas a palavra céu é a paráfrase para a palavra que, por respeito perante o ministério de Deus e tendo em conta o que prescreve o segundo mandamento, era, de um modo geral, evitada no judaísmo. Por isso, a expressão reino dos céus não se indica algo que esteja além. Ao contrário, é o que está em causa, é o discurso sobre Deus, que é tanto transcendente como imanente. Transcendente infinitamente nosso mundo, mas ao mesmo tempo interior ao mundo. Então veja, criou-se essa expressão, Mateus usou essa expressão, reino dos céus, para evitar de dizer reino de Deus, porque isso poderia chocar os judeus. Ele está escrevendo para os judeus. Então, isso poderia chocar os judeus, está usando o nome de Deus em vão. Então ele criou essa expressão reino dos céus, que quer dizer a mesma coisa que reino de Deus. Mas o reino dos céus não é um local. É isso que ele está chamando a atenção. Não é um local, como se fosse, está no céu. Não é essa a ideia. Só foi usado para não se referir a reino de Deus. Porque poderia, uma mente mais rigorosa, né, poderia entender aquilo como uma ofensa ao segundo mandamento. Então, para evitar problemas, Mateus usa a expressão reino dos céus. Então, só foi para evitar essa confusão. Então, isso está na página 64. Então é isso. Muito obrigado, então.